Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Vamos juntos? Let's say it together. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia! Amém? Pode tomar o seu assento. You may be seated. Aleluias! Santo é o Senhor. Holy is the Lord. Manifestação do nosso grande Deus Manifestation of our e great God Salvador Jesus Cristo. and Savior Jesus Christ. Aleluias! E o apóstolo Paulo ensinando aqui. And the Apostle Paul teaching here, Essa igreja começa a falar this church starts to que a say graça de Deus é para todos. that the grace of God is with all. Deus não faz acepção de God pessoas. does not divide people. Deus não escolheu somente os judeus. God didn't only just choose the Jews. Deus não escolheu somente aquele povo. God didn't only choose those people. A sua graça His grace se estende a todos. extends to all. E esta graça, And irmãos, this grace, brothers, hoje em dia é muito rejeitada. today many reject Dentro it. da igreja, Inside the church. a igreja começa a rejeitar isso, The church starts to reject de this, saber que o Senhor, knowing Deus, that the Lord God, Ele fez todas as coisas. He did all things. É interessante saber isso, It's interesting to know this, que o Senhor Deus that the Lord God deu o seu Filho Jesus gave para His as Son nossas Jesus vidas, for our lives. mas é o Senhor Jesus But it's the Lord que Jesus se entregou a si por nós. that gave Himself for us. Isso é graça, This is grace. isso é abundante This is graça. abundant grace. É aquilo que nós não It's merecíamos, what we don't deserve. aquilo que nós não podíamos fazer. It's what we couldn't do. Deus olhou God looked e deu o seu Filho. and gave His Son. E o Filho não ficou somente no dar, And the Son wasn't only in the Ele giving. se ofereceu He offered Himself pela sua vida, for your life, pela minha vida. for my life. Então essa graça é para todos. And so this grace is for all. Essa graça é para você. This grace is for you. Essa graça é para a sua This casa. grace is for your house. É para a sua família. It's for your family. Essa graça é para todos aqueles que você falar dela. This grace is for all those that you speak of it to. Falar de João 3,16. Speak in John 3:16. Falar daquilo que o Senhor Jesus fez. Speaking of what the Lord Jesus did. E agora essa graça And now this grace nos ensina. teaches us. Aí que vem uma coisa grande. Nos ensina a rejeitar It teaches us to reject decididamente decidingly as paixões ímpias, the impure passions, prazeres e valores desta era. pleasures of this era, Tudo que é abominável diante de Deus. everything that's abominated before God. E assim, através de Jesus, And then through Jesus, que conquistou tudo para as nossas vidas, that conquered everything for our lives. no tocante à santidade e justiça, In holiness and justice, nós vivemos para Deus. we live for God. E quando nós temos esse conhecimento And when we have this knowledge desta obra redentora of this redemptive que o work Senhor Jesus fez na cruz, that the Lord Jesus did on the cross, nós reconhecemos we recognize que Ele that He prometeu promised e Ele é fiel and He is faithful para cumprir to fulfill essa bendita esperança. this blessed hope. E nós dizemos: And we say, bendito é o nosso Deus blessed is our Lord e Salvador, and Savior, Jesus Cristo. Jesus Christ. Você sabia que o Did you apóstolo know Paulo that the Apostle Paul estava falando was saying manifestação do manifestation nosso grande Deus of our great God e Salvador, and Savior? que é o Senhor Jesus que virá. That is the Lord Jesus who would come. Como Deus, Ele faz a obra perfeita. How God does the work perfectly. Quando nós chegarmos no céu, When we get to heaven, nós vamos ver Jesus, we're going to see Jesus. porque Deus é Espírito. Because God is Nós não Spirit. podemos ver We Espírito. can't see Spirit. Por isso que o Senhor This Jesus is why the Lord Jesus foi preparado para nós antes da fundação do was mundo. prepared for us before the Porque foundation nós, of the world. seres humanos, Because we human beings, nós somente vemos o que we está only diante de see nós. what's before us. Nós não vemos We Espírito. don't see Spirit. Nós não temos esse poder. We don't have this power. E quando o apóstolo Paulo aqui fala And when Apostle Paul a here says manifestação do grande Deus the manifestation of the great God
e Salvador nosso. and our Savior. Está referindo a Jesus. He is referring to Jesus. Que é quem? That is who? Que é Deus. That is God. E isso nos leva And this takes us a prestar atenção nesse versículo pequeno. to pay attention to these small verses. E eu te recomendo a ler toda a carta de Tito, And I recommend you read the whole letter of porque Titus, você vai entender muita because you're going to coisa. understand a lot of things. E aqui eu quero falar And here I want to say, de uma maneira rápida in a quick way, desses benefícios of these benefits da santidade e justiça. of holiness and justice. Então, quando nós falamos da natureza e propósito do So when Evangelho, we talk about the nature and the purpose of the gospel, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui when the Apostle Paul was writing para here toda a igreja, for all the church, então se supõe and so you que tinha suppose crianças, that there was children, jovens, youth, velhos, elderly, homens, men, mulheres, women, tinham there pastores, was pastors, tinham mestres, there was masters, mas a palavra era para todos. but now the word is to all. Por quê? Why? Porque a igreja em Creta, Because the church nessa cidade, nesse lugar de in Creta, nessa Crete, ilha, in this island, estava passando por sérios were problemas. going through serious Eles estavam problems. deixando a fé. They were leaving faith. Eles estavam deixando aquilo que eles They aprenderam. were leaving what they learned. E o apóstolo Paulo, com amor, And the Apostle Paul, with love, tendo os seus pastores de confiança, having his trusted pastors, ele escreve para Tito: he writes to Titus, olha, ensina a igreja, look, teach the church. fala para eles. Tell them. Eu não li o versículo último aqui, I didn't read the last verse que diz: that says, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Then these are the things you should teach. Encourage and rebuke them with all authority. Do not let anyone despise you. Eu li correndo até o 14 I read up until e eu 14 deixei o 15, mas and é up to essa 15, but this é a razão desta carta. is the reason of this letter. Aqueles que estavam se desviando, Those that were coming away from faith, aqueles que estavam jogando a graça do Senhor Jesus, those that were throwing fora, the grace of God out, o apóstolo Paulo estava falando com the eles. Apostle Paul was saying to them, Põe atenção nisso. pay attention to this. Põe atenção na graça de Pay Deus. attention to the grace of God. Põe atenção no que o Senhor Jesus fez Pay por attention to vocês. what the Lord Jesus did for you. Põe atenção no propósito daquilo que o Senhor Pay Jesus fez. attention to the purpose of what the Lord Jesus Isto did. alcança todos, And this reaches all, do menor ao maior, from the smallest to the largest. daquele que não tem escola como o mais sábio que é no meio de vocês. The one who is not educated to the Que most vocês wise venham a amongst you. entender o que tem que fazer That na you come to igreja. understand what you have to do at church. Sabia que todos nós You know that all of us, fomos chamados, como já esta mensagem já foi pregada aqui hoje. this message was already preached here today. Nós somos chamados para adorar a Deus. We were called to worship God. Nós somos chamados para nos prostrar diante de We were Deus. called to bow before God. Aqueles que entenderam o que o Senhor Jesus fez pela sua Those who vida. understood what the Lord Jesus did for Você their tem lives. 1001 razão You have 1,001 para entrar na reasons igreja, to enter church, correndo, running com alegria, with joy, com celebração, with celebration, declarando aquilo que Ele fez por você. declaring what He did for you. Porque você não podia fazer, Because you couldn't do eu it. não podia fazer I nada. couldn't do anything. Eu não posso fazer nada por I vocês. can't do anything for Vocês you. não podem fazer nada You por can't mim. do anything for Mas me. o Senhor Jesus, But the Lord Ele Jesus, fez todas as He did coisas everything para nos levar to take us à presença de Deus to the presence of de God novo, porque again, nós sabemos que Deus é santo. because we know that God is holy. E a palavra de Deus diz: And the Word of God sede says, santo, be holy, porque eu sou santo. for I am holy. E eu quero falar isso para você. And I want to tell you this. Em Hebreus 12, In Hebrews 12, tem muito versículo conhecido. very known verse, Olhando firmemente para Jesus, looking strongly to Jesus, o autor e consumador da nossa the author fé. and consumer of our faith. E aí, nesse capítulo 12, Then in o this escritor chapter 12, diz: the writer says, quando você olha para o Senhor Jesus, when you look to the Lord Jesus, você vai ser participante you're going to be a participant da sua santidade. of His holiness. Deixa eu falar para você. Let me tell you, Quando você olha para Jesus, when you look to Jesus, você vai ser participante you will be a da participant sua of santidade. His holiness. Quando você olha para mim, When you look to me, talvez você não vai ser participante de nada, you're probably not going to be porque eu participant sou in igual a anything, você. because I'm just like Mas you. quando eu olho para Jesus, But when I look to o autor e Jesus, consumador da the minha author fé, and consumer of my faith, eu sou participante da I am sua a santidade. participant of His holiness, Eu sou participante I da am a santidade do Senhor participant Jesus. of the holiness of the Lord Jesus. E o profeta escreveu sobre Jesus And the prophet wrote about que ele é o Jesus, sol da justiça. that He is
the Son of Justice. Então, quando eu olho para o Senhor Jesus, And so when I look to the eu Lord sou Jesus, participante da sua justiça. I am a participant of His justice. Talvez aqui neste lugar, Maybe here in this você não vai place, encontrar uma pessoa mais injusta do que eu. you won't find a person as unjust as me. Mas eu quero falar, But I want to tell se you, você olha para o Senhor if you Jesus, look to the Lord Jesus, você vai ser participante da you sua will be justiça. a participant of His justice. Se você olha para o Senhor If you Jesus, look to the Lord Jesus, você vai ser participante da sua santidade, you will be participant of His holiness, participante da sua justiça. participant of His justice. E o apóstolo Paulo estava aqui falando And the para eles Apostle Paul isso. here was saying to Olha them, para o Senhor Jesus. look to the Lord Jesus. Não olha para aqueles que estão pregando outra coisa. Don't look to the ones that are preaching other things. Não olha para aqueles pastores que estão pecando Don't agora. look to those pastors that are sinning Não now. olha para ninguém. Don't look to anyone. Olha para o Senhor Look Jesus. to the Lord Jesus. Porque Ele é santo. Because He is holy. Porque Ele é justo. Because He is just. E tudo que você And precisa everything that you need está nele. is in Him. Está no Senhor is in the Jesus. Lord Jesus. Por isso que eu falo This is disso. why I say Benefício da the salvação. benefit of salvation. Eu sou santo. I am holy. Porque eu olho para o Because Senhor I look to Jesus. the Lord Porque eu Jesus. participo da Because sua I participate santidade. of His holiness. Eu sou justo. I am just. Porque eu olho para o Because I Senhor look to the Jesus. Lord Jesus. Porque é Ele quem me Because justifica. He is He who É Ele justifies quem me. me It's justifica. He who justifies me. É isso que a igreja estava perdendo, This is irmão. what the church was losing. Estava perdendo essa essência It do was Evangelho. losing this essence of the gospel. E Paulo tem que falar para eles isso. And Paul needs to tell them this. Para você cuidar disso. For you to take care of this. Pregar esta palavra. Preach this word. Repreender com toda a autoridade. Rebuke with all authority. E dizer, And say, é em Jesus que nós temos it's in todas as Jesus coisas. that we have all things. Não é na igreja que você vai It's encontrar not in the todas as church that you're coisas. going to find all things. Não é no melhor pregador desta It's terra not que in the você vai best preacher encontrar that you're todas going as to find coisas. all things. Todas essas All coisas these things são instrumentos de Deus are instruments of God. para levar To vidas take life, a olhar para o Senhor to Jesus, look to the Lord Jesus, para entender to understand que tudo está nas suas that mãos. everything's in His hands. E por isso nós And declaramos, this is why we declare, nós esperamos we wait, o Senhor Jesus vir de the novo, Lord Jesus to come again, porque Ele é o nosso because He is our grande Deus great God e Salvador. and Savior. O Senhor Jesus The Lord Jesus é o nosso grande Deus is our great God e nosso and Salvador. our Savior. Por isso que eu não me canso de olhar para This Ele. is why I don't get tired of looking at Him. Eu não me canso de colocar os meus I olhos don't nele, get tired of putting my eyes on Him, porque eu sei que dele because I know from Him vai sair comes todas as coisas all que eu things preciso. that I need. Eu estava conversando com a minha esposa, a pastora I Simone, was talking to my wife, Pastor Simone, sobre o ministério de Jesus na terra. about the ministry of Jesus on earth, Como que aquelas pessoas of how those people puderam ver could see aquele homem santo caminhando. that holy man walking. E eu falo para você, And I tell you, não existia um santo como aquele homem naquele lugar, naquele tempo. there was no one as holy as that man in that O time. apóstolo João, The Apostle John, ele escreveu he wrote que quando ele viu o Senhor Jesus, that when he saw the Lord ele via a Jesus, glória de he Deus saw the nele. glory of God. Imagina Moisés no Monte Sinai. Imagine Moses in Mount Sinai. E quando ele via o Senhor, When he saw the o seu Lord, rosto brilhando, his face shone. o rosto do Senhor The Jesus face of the Lord Jesus era cheio da glória de was Deus full todo o of the tempo. glory of God. Se você queria ver uma pessoa cheio da glória de If you want to Deus, see a person full of the glory of cheio God, da santidade de full of the Deus, holiness of cheio God, do amor de full Deus, of the love of God, cheio da misericórdia de full Deus, of the mercy of God, cheio da justiça de full Deus, of the justice você of God, precisava olhar somente para Jesus. you would only need to look to Jesus. Você não precisava ir em lugar You nenhum. didn't need to look anywhere else. E o que eu quero dizer para And what I want to você, say to you olha para o Senhor is Jesus. look to the Lord. Olha para o Senhor Look to Jesus. the Lord. É Ele que é esse sol da It is justiça. He who is the Son of É Ele righteousness. que é, It is que He está toda a santidade. that has and is Porque Ele é all holiness, Deus. because He is God. E nós somos And we are participantes de tudo isso. participants of all of this. É isso que o apóstolo estava This escrevendo is what the aqui, apostle was writing querendo here, nos dizer trying to tell us que a graça that grace simplesmente simply é tudo que nós precisamos. is all that we need. E essa graça This grace que vem de Deus, that comes from God vem de Deus. comes from God. Deus nunca olhou para uma pessoa God never looked to a one e viu person nela mérito, and saw coisa boa a good thing ou coisa ruim or a bad que thing podia mover o seu coração. that can move his heart. A graça de Deus The grace of God provém de Deus. comes from God.
E essa graça And this grace é acessível is accessible a todos. to all. E quando nós falamos nesse texto, And when in this text, que a graça de Deus nos ensina we say that the grace of God teaches us a santidade holiness e nos ensina a justiça, and it teaches us justice. porque é isso que Deus quer. Because this is what God wants. Deus sempre planejou God always planned que o seu filho e filha that his son and daughter vivesse nessa terra, would live on this earth, manifestando a sua santidade manifesting his holiness e manifestando a sua justiça. and manifesting his E eu quero justice. dizer para você, And I want to é a tell you graça de Deus que nos move à that santidade e it's the grace of justiça. God that moves us to É a holiness and graça justice. de Deus que nos move. It's the grace of God that moves Você us. pode conhecer talvez a pessoa melhor nesse mundo que You can faz probably know boas obras. the best person in this world that does all the Eu good quero things. falar, se não é Deus que a move, And I want to say that if it's not God that moves, ela faz isso só por interesse. they only do this by interest. Não pense você Don't think to yourself que fazer somente boas obras, that just doing good works, se você não é movido por Deus, if you're not moved by God, você está fazendo por you're interesse. doing it by interest. Há muitas pessoas There's many people que estão fazendo muitas coisas por that are interesse. doing many things by interest. E muitas vezes, And many times na igreja, in church, nós deixamos essas coisas. we let these things. Sabe por quê? You know why? Porque nós esquecemos que é a graça de Deus que nos move. Because we forget that it's the grace of God É a that moves graça de us. Deus que nos move à It's the santidade e grace of God that moves us justiça. to holiness and Se eu justice. faço o bem é porque Deus If I me do move. good, it's because God is good. Lembra do Senhor Jesus? Remember the Lord Jesus? Quando aquela mulher estava adorando When that woman was worshiping antes do seu sepultamento. before his burial, E aquele óleo era muito caro. and that oil was really expensive. Lembra que o carnal diz? Remember what the carnal man said? Por que gastar tanto dinheiro com isso? Why spend so much money with this? Há tantos pobres. There's so many poor. O que o Senhor Jesus fala com What ele? the Lord Jesus says to him? Deixa adorar. Let her E worship. se você tem preocupação com os pobres, And if you're worried about the poor, eles sempre vão estar diante de você. they will always be. Vai e ajuda os pobres, Go então. and help the poor then. Eu quero te dizer, I want to tell you, brothers, o que aquela mulher fez what that woman did foi movido por Deus. was moved by E God. o Senhor Jesus recebeu. And the Lord Jesus received. Se aquela mulher If tivesse that woman feito conforme aquele carnal, had done according to that man, vendido aquilo sold that, e dado aos pobres, and given to the poor, não ia ser movido por Deus. it wouldn't have been moved by God. Você compreende a Do you diferença? understand the difference? Ser movido por Deus To é be uma moved coisa. by God for Ser something, movido pelo seu interesse é outra to coisa. be moved by your interest is another. Seja movido sempre por Deus. Be always moved by Não God. deixe que os homens te Don't let enganem. man fool you. Deixa que Deus te Let mova. God Deixa move que a you. graça de Deus te Let mova the grace of God move a fazer o que tem que ser you to do feito. what needs to be done. Porque Deus quer isso. Because God wants Que nós this, façamos de coração. that we do it by heart, Que Ele nos mova a fazer. that He moves us to E do não it, ser muitas vezes. E não dar ouvidos muitas and not give vezes ears many aos times carnais. to the carnal. Porque dá o seu dízimo. Give your Porque dá offering. a sua oferta. Let's give your E aos pobres é tithe. melhor. Give to the poor. Eu It's quero better. dizer aos carnais. I want to say to the Na sua carnal, cidade tem muito in pobre. your city there's a lot of Dê poor. para eles. Give it to them. Se assim você pensa que está If fazendo this is how you think you're doing o it, bem que Deus quer, the good that God wants, seja movido por Deus. be moved by God. Seja movido pela graça de Be Deus. moved by the grace of God. Deus tem propósito em todas God as has coisas. purposes in everything. Deus faz todas as coisas com God does propósito. everything with a purpose. E essa graça, And this grace, nós não podemos deixar de falar. we can't stop talking about it. Nós deixamos o pecado nas nossas vidas. We leave sin in our Nós lives. reconhecemos o que o Senhor Jesus fez por nós. We recognize what the Lord Nós Jesus did for rendemos us. somente a Deus. We surrender just to God. Pois nós hoje não estamos debaixo da lei, For us today are not mas estamos below the debaixo law, da graça. but we're below grace. Nós estamos debaixo da We are graça. below grace. Nós somos movidos por essa We're graça moved by this a fazer grace todas as to coisas. do all things. E o apóstolo Paulo diz: And the Apostle Paul o amor de says, Cristo nos constrange the love of God constrains e nós us. não vivemos mais para nós And we don't mesmos. live for ourselves anymore. Nós vivemos para Deus. We live for God. Nós vivemos em We live reconhecimento in recognition dessa graça. of this grace. Essa graça This grace traz salvação brings do salvation pecado e da ira, of the sin and the wrath, da morte e do of the inferno. death
and hell. Por isso essa This graça is why this é grace chamada de palavra da is vida, called the word of porque ela life, traz fé, because it brings faith. e assim a vida, And then this is life, a vida de the santidade, life of holiness. agora, nesse Now, tempo, at this time, e de felicidade daqui em diante. and happiness from here on Você quer out. ser feliz? You want to be happy? Busque a santidade de Deus. Seek the holiness of God. Você vai ver You're going to see que nada vai te abater. that nothing will come against you. O que Nothing will você vai afflict you. ter What you're going to have é lágrima, is tears. talvez como teve no coração do Senhor Jesus, Maybe as the Lord Jesus had in his heart, porque ele sabia because he knew que Deus estava com seus braços that the Lord estendidos, was with his arms extended. mas Israel não queria. But Israel didn't want. Israel queria estar longe, Israel wanted to be e o far. Senhor Jesus And the Lord Jesus em choro falava: in tears said, Israel, 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 se tu Israel, soubesse if you knew daquilo que Deus tem para a of sua what God vida, has for your life, você não estaria andando nessa you wouldn't be miséria, walking in this você não misery. estaria andando nesse You engano, wouldn't be walking in você this não deceit. estaria andando nessa You wouldn't carnalidade. be walking this carnality. E eu quero falar isso para você. And I want to say this to A you. graça de Deus é grace tremenda. of God is Ela nos tremendous. move a essa It santidade. moves us to Ela this nos move a holiness. ter o olhar do Senhor It moves us Jesus. to have the Ela nos look olha a of fazer Jesus. as coisas que o Senhor Jesus It moves fazia. us to do the things Ela that nos Jesus move did. a fazer todas as It moves us coisas. to do all Porque o que things. opera em nós Because what é o operates in Espírito us Santo de is the Deus. Holy Spirit Nós of não God. somos mais We are dominados not pelo longer pecado. dominated by Nós sin. não somos mais dominados pela We are not impiedade. no longer dominated Nós não by somos mais impurity. dominados por todas essas paixões dominated by all mundanas, these mas worldly nós vivemos passions. de uma maneira sensata, But we live nós vivemos de uma maneira justa in a holy e and piedosa just neste tempo, way in porque this nós time. reconhecemos Because we que é a recognize graça de Deus, that it's the é a grace of graça God. de Deus, It's the que grace é of tudo God na nossa that is vida, everything e in our nós lives. vamos olhar como o Senhor Jesus And we're gonna olhou, look like the nós Lord vamos Jesus looked. operar como o Senhor We're gonna Jesus operate operou, as the Lord nós vamos Jesus ser a operated. igreja We're gonna be the apostólica, a church, the igreja apostolic estabelecida church that pelo the Senhor church Jesus, established by que the Lord Jesus, pregava that preached salvação, salvation, que manifestava poder, that manifested cura, power, libertação, que deliverance, healing, sim, com um coração em Deus, that yes, with the heart of ajudava God, os pobres, helped the poor, ajudava os necessitados, help the needy, trazendo-os para a presença de bring them Deus, to the presence falando of que God, existe a graça de Deus, talking about the grace que é of God, poderosa para nos that is alcançar. powerful to reach Então, esta them. palavra, irmãos, Paulo estava falando So para this Tito, word, Paul was saying to Titus, e nós devemos buscar essa and we santidade, should seek this holiness, e nós vamos ser felizes. and we're going to be happy. Se você quer viver If you want to live debaixo da lei ainda, below the law still, eu quero falar para você I want to tell you que a lei é ministra de morte. that the law is a minister of death. O que espera para você, What is awaited for you, se escolher a lei, if you choose the law, é morte. is death. Mas quando você escolhe But when you choose a graça de Deus, the grace of God, isso vai te trazer vida this will bring you life. e vai te trazer paz. This will bring you peace. Porque é isso que Deus quer. Because this is what God wants. Ele quer isso para as nossas He wants vidas. this for our lives. E eu quero te dizer And I want to tell you que a graça that grace manifestada no Senhor Jesus manifested in the Lord Jesus, brilhou shone mais claramente more clearly e de uma forma poderosa and in a powerful way do que no passado. than in the past. A dispensação antiga The old dispensation era muito escura, was very, era sombria, it was shadowy. e a graça do Senhor Jesus And the grace of the Lord é uma luz Jesus clara e brilhante, is a clear and bright light, uma luz brilhante, a bright light, porque Ele é o sol da because He is justiça. the Son of righteousness. Ele manifesta todas as He coisas. manifests all things. E eu quero dizer isso para você. And I want to tell you this. Esta graça, This grace ela é para todos. is to take all. Não é como no passado, It's not like in the past que era somente para os that it judeus, was just for the Jews, como era a glória de Deus no Monte Sinai. as was the glory of God on Mount Sinai. Era somente para It Israel. was only for Israel. Mas agora, But now, essa graça this grace é aberta a todos. is open to all. E todos são convidados. And all are invited.
a vir e participar to come and participate do benefício dela. of its benefits. Então eu quero falar para você, So I want to tell you, escolha a graça de Deus, choose the grace of God. escolha a santidade de Deus, Choose the holiness of God. escolha a justiça de Deus. Choose the justice of God. Essa graça é grátis, This grace is free. abrange todos. For all. Eu glorifico a Deus, I glorify God porque em Apocalipse está escrito, because in Revelation it's written, de todas as tribos, raças e from all nações, tribes, nations, and o tongues, Senhor tem o seu povo escolhido. the Lord has his chosen De people todas as raças, of all de todas as races, tribos, of all de tribes, todas as of nações. all nations. É essa graça que It's nos this alcança, grace that reaches essa us, graça que faz de nós this grace that makes us aqueles que podem ir a Deus, the ones who can go to God, não importando not de onde eu seja. mattering where I'm from. No passado, In the past, era somente o povo de Israel it que was tinha just the direito. people of Israel, Hoje é para todos. and today it's for all. E em Mateus, Jesus diz, And in Matthew, Jesus says, ide "Go e fazei discípulos de and make todas as disciples nações. of all nations." Você sabia que você Did you know that you é mandado pelo Senhor Jesus are commanded by the Lord Jesus para pregar o evangelho a todos? to preach the gospel to Não, all? não faça você acepção de pessoas. Don't you make division of people. Pregue a todos. Preach to all. Porque é isso que Deus tem Because em this seu is what coração. God has in his heart. É cada criatura, It's to all creation, não importando not mattering de onde é where they're from, o seu grau de estudo, their level of o que study, faz. what they do. E essa graça do Senhor And Jesus, this grace que of the nós Lord conhecemos Jesus hoje, that we know today ela foi mantida em segredo desde o início do mundo. was maintained a secret since Mas the agora, beginning of the world. Ela foi manifesta But através now it dos was manifested profetas. through the prophets Eis que virá o sol da justiça. until the Son of Righteousness comes. Você vê na palavra de Deus You see that in the Word of os God. profetas falando, The prophets saying, assim será, this way it assim will be, será. this way E it will tudo be. aconteceu. And everything happened. E tudo aconteceu de acordo com os mandamentos And de Deus. everything happened according to the commandments of God. E isso nos leva And this takes a pregar a us palavra de Deus to preach the a Word of todas as God nações, to all nations, sabendo que knowing that estes crendo, these eles são participantes who believe are da participants família de Deus. of the family of God. Não é a nossa família It's not só, our family. é a família de Deus. It's the family of Ainda que God. somos irmãos e irmãs, Even though we're brothers and sisters, eles são they are participantes participants daquilo que Deus tem para eles. of what God has. Aleluia. E a recomendação aqui, And the recommendation here então, é abandonar, is to abandon, renunciar ao pecado, renounce sin, negar tudo que é contrário a Deus, deny everything that is contrary to God, impiedade wickedness, e paixão de Deus. and passions. É renunciar, irmãos, It's to renounce e não ter mais and no longer have nada a ver com estas coisas. nothing to do with these things. Como nós éramos no passado, How we were in the past, nós não queremos ser mais. we don't want to be anymore. O Senhor Jesus The Lord Jesus me resgatou rescued das me trevas. from darkness. E eu não quero mais treva And I para don't want mim. any more darkness for myself. Eu não quero mais impiedade I don't para want any mim. more wickedness. Eu não quero mais viver I don't want to de live acordo com a minha carne. according to my flesh. Mas eu quero viver But I want to live naquilo que Deus tem para mim. what the Lord has for Porque me. Ele me transportou Because He transported do me reino das trevas from the kingdom of para a darkness sua maravilhosa to luz. His marvelous É light. aí que eu quero ser. This is where I want É to aí be. que eu quero estar. This is where I want to be. Porque quando estou na luz de Because when I'm in the Cristo, light of os God, meus olhos, my eyes, eles podem ver they can see todas as necessidades all espirituais the spiritual needs e também as necessidades and físicas. also the physical E eu needs. vou fazer todas as coisas And I will do all things de acordo com aquilo que eu posso fazer according to what I can e de do acordo com as necessidades and que according existem. to the needs that exist. Então nós devemos sempre falar disso, And so we need to always talk about que nós this, renunciamos todas as that we coisas. renounce all things. Não queremos mais. We don't want it anymore. É repudiar
tudo que é da natureza velha. It's to rebuke everything that is of Pois como o apóstolo the Paulo old diz, nature, as Apostle Paul somos says. novas criaturas We em are Cristo new Jesus. creations in Somos novas we are criaturas new em Cristo creatures Jesus. in Christ Deixando Jesus. as coisas velhas para trás. Leaving the old things behind Prossigo us. para o alvo que está na minha I frente. march towards the goal that Prossigo is para essas before me. coisas. I go towards Prossigo these things. para fazer a vontade de Deus. I go towards doing Então the eu will of renuncio God. tudo. And so I renounce Não quero everything. mais essas I don't coisas. want these things Não anymore. quero mais impiedade. I don't want wickedness. Não quero mais falsa religião. I don't want any more false Não quero religion. mais I incredulidade. don't want disbelief. Não quero mais I negligência. don't want negligence. Não quero mais falta de amor. I don't want lack of love, Falta de temor. lack of fear. Não quero mais. I don't want it anymore. Tudo que a minha carne Everything that my tenta me flesh fazer, tries to make fazer para ir contra Deus. me go against God. Não quero mais deixar de confiar em I Deus. don't want to stop trusting in God. E muito mais agora And even more so now que conheço esta graça. that we know this grace, Quero obedecê-lo. I want to obey Him. Quero cumprir as suas ordenanças. I want to fulfill His ordinances, Não desprezar sua adoração. not despising His worship. Sabe o mal que está acontecendo na igreja destes dias? You know the wrong that's happening in the churches Estão these days? deixando de adorar a Deus. They're stopping from worshiping God. Estão deixando de entrar na presença de They're Deus. stopping from entering the presence Com of um God coração cheio de louvor. with a heart full of worship. Querem fazer o que estão na sua cabeça. Want to do what's on their head. Não querem adorar a They Deus. don't want to worship God. Não querem They don't saber que um pouco de tempo que estão na igreja want to know that a little bit of time that they're é at para adorar a church Deus. is to worship Eu quero God. fazer o que eu quero. I want to do what I want, Eu não quero mais adorar a and I don't want Deus. to worship. Eu não quero mais I fazer don't want essas to coisas. do these things. Eu não quero dobrar o meu I don't joelho. want to bow my knees. Eu não quero ler a palavra de I don't want to Deus. read the word. E quero te falar uma And I coisa. want to tell you something. Sabe por que isso está acontecendo na igreja? Do you know what's happening in the church? Porque isto já Because foi this profetizado. was already Que prophesied no final dos tempos, that in the end of times, as pessoas iam buscar the people would seek aqueles que iriam those who would fazer coceira nos seus ouvidos. itch their ears. Sabe o que é isso? Do you know what this is? Falar aquilo que elas querem ouvir. To say what they want to hear. Somente aquilo que elas querem. Only what they want. Se eu sei que ela não gosta de uma coisa, If I know that eu nunca they vou don't falar like daquilo. something, Só I'm never vou going to talk falar about it. aquilo que ela gosta. I'm only going to say what they Vou like. falar só daquilo que ela deseja. I'm going to talk about only what they desire. Isso está faltando na igreja. This is lacking in the church. Essa adoração This pura. pure worship. Está escrito em João It's written in John que os verdadeiros adoradores adoram como? that true worshipers Em worship how? espírito e em In verdade. spirit and in truth. Quando você entra na presença de Deus, When you enter the presence of God, busque fazer seek to do em espírito e em in verdade. spirit and in truth. Nunca profane o nome de Never Deus. profane the name of the Lord. Nunca profane as coisas de Never Deus. profane the things of God. Nunca profane nada que acontece na Never casa de profane Deus, anything that happens in the house que of God é that is dirigida por Deus. driven by God. Aquilo que acontece What happens na igreja in church que não te agrada, that doesn't please you, você vai dobrar o seu joelho na sua casa you're going to bow your e knees at vai your falar house com Deus. and you're going to speak to Meu God. Deus, que o seu povo venha te adorar. My God, that your people Que come o to seu povo worship venha you. dobrar o seu joelho. That your people come Que to o bow seu their povo venha knees. te exaltar por That your todas people as come to coisas. exalt you for all Que o seu povo things. venha com espírito contrito That your people come with a se contrite prostrar na spirit, tua presença. bow in your presence. Eu sempre faço menção I always mention da oração de Ana, Anna's prayer, a oração pelo seu filho Samuel. the prayer for her son O Samuel. sacerdote não entendeu o que ela fala. The high priest didn't understand what she was saying. O sacerdote via aquela mulher somente The high priest a boca only mexendo. Saw her mouth moving. E aquele sacerdote, And that high priest pensou que aquela mulher thought that that woman estava embriagada. was drunk. Olha o que o sacerdote fez. Look what the high priest did. Senhora, nessa hora no templo, Miss, in this time in the temple, você agindo como uma pessoa embriagada. you acting like a drunkard. E a resposta dela, não, meu Senhor. And her answer was, no, my Lord. Eu não bebi nada e nem bebo nada. I haven't drank and don't, Eu estou aqui nor do I drink. derramando a minha alma I'm diante de here Deus. pouring my Eu soul estou before aqui the Lord. arrancando de dentro de I'm mim here toda a taking from minha inside of me tristeza, all my sadness, toda a minha all indignação. my E eu indignation. estou falando com Deus. And I'm talking to God.
E sabe o que o sacerdote então, And you know what the high agora, priest then, antes carnal, before carnal, agora espiritual, now spiritual, fala para ela, vai, minha says to her, go, my daughter. aquilo que você pediu a Deus, What you asked of o God, Senhor fará. the Lord will do. Eu quero falar para você, I want to tell you, entre na casa de Deus enter the house of the com um Lord espírito contrito, with a contrite spirit, um espírito with a spirit que se derrama diante de Deus. that pours itself before Porque God. Deus olha para você. Because God looks to you Ele diz and He says que o espírito contrito, that a contrite spirit, a alma humilde, a humble soul, ele nunca rejeita. He never rejects. Ele nunca He rejeita. never rejects. E o apóstolo Paulo estava falando aqui para essa igreja. And the Apostle isso. Paul was saying to the church Esqueça this, as coisas do passado. forget the things of the past. Faz agora Do o now que você tem que fazer. what you need to do. Busque a santidade. Seek holiness. Busque Seek a justiça. justice. Nós devemos viver sobre a mente. We should live Sobre a mente. Nós devemos viver sobre a mente com respeito a nós mesmos, We should live humbly in respect to no ourselves, devido governo de nossos apetites e paixões, in the governance of our desires and appetites, mantendo os limites maintaining the limits da moderação e da temperança, of moderation and temperance, evitando todos os excessos, avoiding all excess, e sendo justos and being para com righteous todos. and just to all. A sua justiça Your tem que justice ser para com todos. needs to be for all. O Senhor Jesus ensinou isso. The Lord Jesus taught Muitas vezes this. você vai estar num lugar Many times you're going to be in a place e eles não vão ser justos com você, that they won't be fair mas to você you, tem que ser justo com but you eles. have to be just with them. Se eles não querem, If they don't want, você não faça nada. you don't do anything. Não grite. Saia somente Just leave. e fala com eles. A paz de Deus eu And queria tell them, deixar com você. The peace of God is what I Vocês need não to querem? you. You Vou don't para want, outro lugar. I'll go somewhere else. A palavra de Deus nos ensina The Word of God que teaches nós us devemos fazer isso para todos. that we should do this for all. Ter essa justiça, Have this ter essa justice. retidão. Have this righteousness. Porque nós não estamos nesse mundo sozinhos. Because we're irmãos. not in this world alone, Nós não brothers. estamos nessa igreja We're not in sozinhos. this church alone. Nós estamos aqui como família. We're here as a family. Nós não podemos viver somente para nós. We can't live for ourselves. Nós vivemos aqui We live here porque nós somos família. because we're a family. E nós cremos na And we palavra de believe in the Deus. Word of God. Nós cremos naquilo que o We Senhor tem believe para as in what the nossas Lord vidas. has for E our o Senhor lives. Deus, And the Lord Jesus, Ele olha He looks com bons olhos with good eyes. todo homem e toda mulher All men and women que vive em santidade that live in e holiness justiça and que o justice Senhor Jesus conquistou that para the ele. Lord Jesus conquered for them. Então existe um dever aqui So there is a job here que nós temos que ter fé that we need to have faith e reconhecimento and de Deus recognition of God, e ter também and also have saber que nós devemos prestar esta adoração knowing that we should give this worship interna e internal externa. and externally. Você na sua casa You in your home está prestando adoração interna ao Senhor. are giving worship internally Mas to aqui God. você vem para expressar externamente. But then you come to express Porque na sua externally casa, because at your home, Como a irmã já pregou também, as the sister already quando preached, você tem o seu tempo com Deus, when you have your time with Ele God, fala com você. He speaks to Então you. aqui você vai externar essas coisas. So then you're going to Mas externalize para these você things. externar, But for you to você tem que externalize, ter o seu tempo interno. you need to have your Ter internal o seu time. tempo. Have your Você e time, Deus. you and God. Você e Deus. You and God. Então você vai viver dessa maneira. And so you're going to live this way. E nós falamos And we spoke que nós fomos chamados that we were called para louvar a Deus, to worship God, orar a Deus, to pray to God, meditar na sua to palavra meditate on His Word, e olhar and look todas as suas ordenanças, to all His ordinances, olhar todas as suas obras. to look at all His works. Tem dia que pela manhã quando eu saio, There's days that in the morning when I leave, eu sempre gosto de um salmo I always love a psalm, e eu começo a falar: os céus proclamam a glória de Deus and I start to say, the skies e o proclaim the glory of God, firmamento anuncia as obras da sua and the mão. foundations announce Só de the eu works olhar, of His hands. Eu reconheço a grandeza de Deus, Only a look, and I recognize the greatness de of God, dizer of saying que as obras de Deus, that the works of God ela é visível, are visible,
E você vê muitas coisas que and o you see Senhor many fez. things that the Lord has done. E você sabe muitas obras que o And Senhor you know faz a na lot sua of vida works that the Lord pessoalmente. does in your life É o personally. Senhor que opera. It's the Lord who operates. E o Senhor faz isso And the Lord does this para que a gente venha entender so that we come to que nós understand pertencemos a Ele, that we belong to que Him, nós somos that participantes we are participants da Igreja de Deus. of the church of God. E nós And we entendemos understand nesse texto in this text que o Senhor Jesus, that the Lord Ele Jesus, se entregou por nós, He gave Himself for a us fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Versículo 14. Verse 14, for who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Então, como nós And so as we não podemos terminar aqui hoje, can't finish here today, nós vamos we are going só falar um pouco do final. just talk about the end a little. O Senhor Jesus, The Lord Jesus, Ele purificou para si mesmo He purified Himself, povo peculiar. a particular people. Isso quer dizer This means que nós vamos viver nesse mundo that we're going to atual live in this actual desta world maneira justa in this e just santa, and holy way, sabendo knowing que Cristo morreu para purificar, that Christ died to purify bem como para perdoar, and to forgive, para curar a nossa natureza. to heal our nature. Eu não sei como você entrou aqui And I don't nesta know how noite. you walked in here tonight, Eu quero te dizer, but I want to tell ou you, eu quero te or I encorajar, want to encourage you, deixa Deus let God curar a sua natureza. heal your nature. Porque se você quiser viver na natureza Because if you want velha, to live in the old nature, você não vai viver em santidade. you're not going to live in holiness. Você não vai viver em You're not going to live justiça. in justice. Então deixa Deus te And curar. so let God heal Deixa you. Deus te livrar, Let arrancar de God você toda deliver a you, rip culpa. from you all shame, toda all condenação. blame, all condemnation. Sabe o que acontece muitas vezes com Do you know what nós? a lot of times happens to us? Nós não chegamos diante de Deus, We don't come before porque dentro God de nós tem muita culpa, because inside of us there's a lot of tem muita blame, there's a condenação. lot of Talvez nós condemnation. saímos de casa. Maybe we left the Deixa eu falar house. para você Let me say to you um testemunho a que testimony acontecia comigo no Brasil that pequeno. happened to me in Brazil Quando when I eu was ia para a young. igreja, When I would go to church, minha mãe muitas vezes dizia: my mom many times por would que say, você não fica na igreja? why don't you stay Porque at lá você church? é bom. Because there you're good. E eu saía com um coração triste, And I would leave with a sad heart, falando que coisa tremenda, saying, what a tremendous thing. querendo fazer as coisas boas, Trying to do the good things. mas como tinha os confrontos na hora de falar a verdade. But there was some confrontation in the time saying the truth. Então, viva na igreja que lá você é melhor. And so live at church because there you're Mas eu better. ia para a igreja. But I would go to church. Eu não deixava essa condenação me And I pegar. wouldn't let this Eu condemnation ia com meu grab me. coração livre. I would go with a free heart. Eu vou para a casa de Deus sim. And I said, I'm going to the house of E God. fazia igual aquelas crianças And I pequenas. would do just like those Saía young de casa, children. enxugava as lágrimas. I would leave the house, I'd Agora eu vou para a wipe my casa do tears Senhor and say, now celebrar. I'm going to the house of the Lord to E celebrate. depois, quando eu voltar, And after, when I come back, nós vamos conversar de novo. we'll talk again. Deixa eu te contar esse testemunho Let me tell you somente. this E aqui testimony, encerro. and then we'll finish. Belo dia, One beautiful day, isso aconteceu na minha casa. Eu estava aqui no Canadá. this happened in my home, and E I eu was fui here in visitar Canada. minha família. And I went to visit my E family. eu não sei o que aconteceu em casa, uma discussão. And I don't know what happened, but an argument broke out. E eu saí And I left para a igreja. to go to church. E eu fui para a igreja. And I went to church. E quando eu ia no Brasil, And when I went to por ter Brazil muitas igrejas, to have a lot of onde que eu churches, vivo, eu escolhia cada dia uma. where I lived, each day I chose one. Então, naquele dia, So em on vez that de eu ir para a day, direita, Instead of going right, eu fui para a I esquerda. went to the left. Acabou o culto, Service was over. fui para casa. I went home. E a minha irmã estava rindo. And my sister was laughing. Eu perguntei para ela, o que aconteceu? And I said, what happened? Quando você saiu de casa, When you left home, a mãe saiu atrás de você. mom went after you, Mas ela não te achou. but she didn't find you. Mas ela entrou numa igreja. But she went inside a E ela church aceitou Jesus. and she accepted Eu falei assim, Jesus. glória a Deus. And I said, glory to God. Então agora vai acabar os meus problemas. So now my Agora, problems are over. agora ela vai entender como eu. Now she's going to understand like Que I nós do, estamos aqui para servir a that we're Deus. here to serve God. E muitas vezes esse confronto que age. And many times this Eu quero confrontation dizer happen. isso, irmão. I want to say Quando this, você brothers. vive numa família dividida, When you live in a divided quando você vai para a family, igreja, que dificuldade que é. when you go to church, As what pessoas problem it querem is. ver um problema seu People want to see a problem of Para- yours te condenar.
to condemn you. E muitos não vão à And igreja. many don't go to Porque church aquela culpa, aquela because condenação, that shame, that não condemnation deixam ele servir a Deus. doesn't let them serve God. Então eu quero falar para você, So I want to tell you, arranca isso da sua vida. take this out of your life. Tira da sua vida. Take it away from Deixa your Deus life. curar a sua Let natureza. God heal your nature. Deixa Deus te livrar da culpa e da Let God condenação. free you from Ele from se shame entregou and para a sua condemnation. igreja, He gave himself for his para church limpá-la. to cleanse it. É isso que o Senhor Jesus This is what fez. the Lord Jesus did. Ele quer um povo seu, He wants his um people, povo que é puro, people that are pure, um povo que é santo, people that are holy, povo a que é people distinguido no mundo, that are distinguished in the que as world, pessoas podem ver that people could nelas see a luz de Cristo. in them the light of Christ. E aí vinha ela nascer em Deus, vinha reconhecer And then Deus come to recognize e ser God ligados nesse corpo, and be connected to this porque nós body carregamos because we a carry imagem de Deus the image of nessa God face da on the terra, face of the earth porque nós somos seus filhos. because we are his Nós children. temos um Pai We celestial have a heavenly que é Father santo, that is que holy, fez tudo para as nossas that did vidas. everything for our lives. E nós somos assim, And we are this way porque nós reconhecemos a graça de Deus. because we recognize the grace Nós of God. reconhecemos a graça We de Deus. recognize the E grace nós of God. buscamos a santidade. And we seek Nós holiness. buscamos a We justiça. seek right E nós justice. vamos fazer todas as And we will coisas do all things direcionado por Deus, directed by God, adornado por esse amor, adorned by this love, e sempre fazer and always aquilo do que Deus espera das what nossas God vidas. expects from our lives. Aleluias. Nós vamos, We are going antes da ceia, before communion. talvez você nunca pensou na graça de Deus. Maybe you never thought about the grace of God. Você talvez nunca pensou Maybe you never thought que o Senhor Jesus conquistou isso para that the Lord você, Jesus conquered this for you para que você venha ser so that you can be participante da sua participants santidade of his holiness e viver a and sua live justiça. his justice. E eu quero dar esse momento para And I want to você. give you this moment. Se você tem dentro de você If you have inside of you algo que te prende, something that holds you, que você ainda não entendeu essa graça, that you still haven't understood this grace, você vai ter um tempo you're going to have time de falar com Deus agora. to speak to God now. Olha, tira de você toda Look, take from you all tira toda blame, condenação, all condemnation. tira tudo. Take it all. Você é a nova criatura You're a em new Cristo Jesus. Creature in O Christ Senhor Jesus. Jesus se entregou The por Lord Jesus você, gave himself for porque you Ele te ama. because he loves you. Ele te ama com amor He loves eterno you with an eternal e love. Ele quer And he wants te ver nos céus com Ele. to see you in heaven with E him. aí você vai ser completo. Then you will be complete. Você vai ver como Ele é. You will see how E he o Senhor Jesus and the Lord Jesus vai estar olhando para você will be looking at e you te chamando bendito filho e and bendito calling filha. blessed son, blessed daughter. E eu quero ler de novo esse texto. And I want to read again this text E eu quero que você, And I com want seus you- olhos fechados, with your eyes closed. comece a orar. Start to pray Vamos celebrar a ceia. and let's celebrate communion. Se você não tem essa santidade do Senhor Jesus, If you don't have this holiness of the se você Lord não tem essa Jesus, justiça, if peça you don't a have Ele. this justice, ask him. Porque a graça de Because the Deus grace of God se manifestou salvadora a todos os homens, has appeared that offers salvation to a all people. toda criatura. E esta graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas